pois um dia sua morte, pois um dia a tua morte trouxe. Enche o peito e diga isso com autoridade, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, diga, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome e te dar louvor. Estamos nós. Mais uma vez, de todo o coração, só pra te adorar. Estamos nós aqui. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Cantamos ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Declaramos novamente ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, ao Rei eterno e imortal. Diga, invisível, mas nós podemos senti-lo aqui. A Ele, diga, ministramos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos. Adoramos o Teu nome, consagramos todo o nosso ser, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Tudo que temos é para o Teu louvor, tudo que queremos está em Ti, Jesus. Quantos querem mais de Jesus nesse lugar? Quantos sabem que existe um nível mais profundo nele que nós podemos alcançar? Quantos estão prontos para viver isso no Senhor? Levante suas mãos, diga a Deus, eu quero mais, eu quero ir mais fundo. Dos montes corre para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te.
que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. E eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele me amou. E eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Oh, pois que é mais alvo do que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve. Paz do Senhor, irmãos, irmãs, glória a Deus. Quero convidar você para se acomodar. Vamos louvar ao Senhor nessa noite, nessa hora de culto. Você que nos acompanha da sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus te cuide nessa hora, que o Senhor fale com você. E nós que aqui estamos, vamos nos apresentar como culto racional, como corpo vivo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pedir para você abaixar sua cabeça aí de onde você está, para orar ao Senhor. Senta com a tia Márcia. Senta ali com a tia Márcia. Amém. Vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por essa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar nesta hora o nosso coração, a nossa mente. Acalma, Senhor, o nosso entendimento. O Teu Filho Jesus, que é sinônimo da Tua graça derramada sobre nós, nos encontre nesta hora, Senhor. Que possamos, Deus, em nome de Jesus, Te cultuar nesta noite, noite de advento, noite em que o Senhor se revela a nós, noite em que o Senhor recebe a adoração do Seu povo. Nos perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, derrama sobre nós, Pai, em nome de Jesus, a dimensão do Teu amor. Coloca nos nossos lábios o desejo verdadeiro, genuíno, de Te adorar, Senhor. Se agrada, Senhor, do culto prestado nos lares, das nossas intenções nessa noite, do sacrifício feito pelos Teus filhos e filhas para estar na Tua presença.
Que haja cura sobre nós nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Que haja alegria de te servir, de ter um Deus cuidadoso, amoroso. Pai, é o que nós te pedimos, nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Essa é uma noite de alegria, de adoração, e nós vamos louvar ao Senhor. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Boa noite a todos. Bom, hoje a gente mudou um pouquinho aqui. Eu mudei, né, pastor? Eu vou falar um pouco sobre as crianças antes do horário das crianças virem aqui à frente, porque eu estou tendo experiências muito especiais com elas. Há uns 2 meses a gente vem ensaiando uma cantata, que vai ser domingo que vem, às 18 horas. Uma cantata muito especial que vai falar o coração de cada um que vai estar nesta noite. E eu peço que cada um convide um amigo, convide um vizinho, crianças, para vir prestigiar e celebrar o real motivo do Natal. O pastor mesmo falou que as meninas convidaram a sogra, o sogro, que faz tempo que não vem à igreja, e isso é muito especial. Então vão ter pessoas que faz tempo que não ouvem da palavra de Deus, e isso não tem preço, elas estarem aqui e ouvindo de boca das crianças a verdadeira alegria do Natal. E lá em Provérbios 22:6 está escrito: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu tenho um adolescente em casa, já passou da fase da infância, ainda criança para mim sempre vai ser, mas está na fase da adolescência, uma fase bem complicada, onde tem várias mudanças, mas para Deus nada é impossível. Nós que temos adolescentes em casa sabemos que não é fácil, mas Deus está à frente, e se nós trouxermos nossas crianças à igreja, Ele nunca vai se esquecer do verdadeiro amor, do verdadeiro sentido, que é a nossa vida, o porquê que a gente está aqui, que não são as coisas do mundo. E ver as crianças também se dedicando nesses momentos de ensaio é muito lindo, porque nesses momentos que as crianças vão criando laços, principalmente com Jesus, conhecendo mais da palavra dele, e também com os amigos, brincando em forma de brincadeira, em forma de ensaio, aprendendo mais. Então estar na casa de Deus, na infância, faz com que a gente nunca vá se desviar. Eu estou aqui desde a minha infância, e eu passei a infância aprendendo da tia Verinha, da dona Isma, o real sentido da gente estar aqui na igreja, mesmo às vezes não entendendo muito algumas palavras, mas o real sentido que Jesus nasceu, e que Jesus morreu, e que Jesus ressuscitou, isso não tem preço, isso é levado para o resto das nossas vidas. E que prazer para nós estarmos aqui essa noite na casa de Deus.
estar aqui neste ambiente. Vamos nos colocar em pé para continuarmos a louvar o nosso Deus. O Espírito Santo de Deus vai agir em nossas vidas, mas nós temos que liberar perdão, para que Deus libere a cura em nosso meio, para que libere o livramento em nosso meio. Não há nada melhor A que se comparar a esperança viva. tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia! Desejo do meu Manifesta a tua glória neste lugar, Jesus. Manifesta, Senhor. Sê conosco, Vamos Jesus. provar. Aleluia. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Aleluia, Jesus. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória.
lábios de louvor, Senhor. Dados com Por tua tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem, Senhor. Inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? É advento, é dia de olharmos a presença real de Jesus. A mesa está posta. E o convite do Senhor Jesus para você e para mim nessa hora é de uma entrega profunda e real. Nós fazemos isso agora de forma material. Você que veio com seu dízimo, com a sua oferta, esse é o momento ideal. Mas não só de forma material. O convite do Senhor Jesus, que está neste lugar, amém? É para que você confie, para que você entregue os seus problemas, entregue as suas ansiedades, a sua alegria, as suas convicções. E eu queria orar para você que trouxe, por você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Eu queria que você, juntamente comigo, agradecesse ao Senhor por 12 meses de provisão, por 12 meses de promoção do reino através da sua vida. O Senhor te abençoou e nós experimentamos isso aqui enquanto comunidade. Pai, em nome de Jesus, os teus filhos e filhas trouxeram a provisão para a tua casa, e os que não trouxeram, trouxeram um coração alegre, trouxeram uma mente disposta, e nós te louvamos, Senhor. Abençoa, transforma, Senhor, modifica as realidades e celebre conosco. Se agrade, Senhor, do culto prestado, através das bênçãos e da provisão material, mas acima disso, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor se alegre pela adoração dos teus filhos e filhas. Estamos aqui, Senhor, para te servir, para te adorar, e a maravilha de tudo isso é que o Senhor é o Deus que vem ao nosso encontro. Você que veio preparado, é o momento de você vir à frente e depositar aqui. Família que quiser vir com os filhos, eu acho isso lindo. Pega o teu filho, vem com ele aqui, ensina o caminho do Senhor, como a Andréia estava falando no começo. Ensina no caminho que deve andar, e mais tarde ele não vai se desviar. Vamos adorar o Senhor que está aqui, operando milagres. Te adorarei, estás
Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Luz na escuridão. meu Deus, Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, Esse é quem tu és. Aleluia, Jesus. enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus, aleluia. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Aleluia, Jesus. Nosso Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, e mais neste momento, ó Pai, onde trazemos o que o Senhor tem nos dado, Senhor, o que o Senhor tem nos abençoado, Senhor, nesses meses, Senhor. Tanto cuidado, tanto amor para as nossas vidas, ó Pai. Nós estamos gratos, Senhor, a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado o que nós necessitamos, Senhor. O Senhor tem provido, ó Pai, tudo o que nós necessitamos, ó Pai. E nós estamos aqui de corações gratos, ó Pai. Trouxemos as nossas ofertas ao seu altar, ó Pai, para que o Senhor direcione o Senhor no melhor uso, ó Pai, porque é teu, ó Pai. É seu. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Adoremos aquele que deu a vida por nós. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício lá na cruz. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou.
Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Aleluia, Porque Ele Senhor. vive, temor não há. Porque o Cordeiro venceu. Nós estamos aqui cuidados pelo Senhor. Aleluia, Jesus. Cantamos aleluia. Senhor, nós cantamos aleluia na tua presença. Aleluia, Jesus. Nós cantamos na tua presença e o Senhor está neste lugar. Senhor, nós queremos cantar para sempre. Senhor, porque nós não merecíamos, mas o Senhor deu o seu Filho na cruz. Senhor, nós não merecemos e o sangue dele foi vertido. Senhor, nós não merecemos e ainda assim, Senhor, a tua graça é conosco. Senhor, nós não merecemos e o Senhor nos traz a tua casa. Senhor, nós não merecemos, mas o Senhor fala conosco. Senhor, eu não consigo, Senhor, não sentir a tua presença, Senhor, e não me derramar, Senhor, na tua presença. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos. Nós te louvamos porque nós não merecemos e tu és neste lugar. Nós não merecemos, Senhor, mas os teus anjos aqui estão. Senhor, nós não merecemos, mas a nossa família, Senhor, é sustentada por ti. Senhor, nós não merecemos, mas o Senhor nos dá trabalho. Senhor, nós não merecemos, mas o Senhor nos dá igreja. Senhor, nós não merecemos, mas ainda assim, Senhor, o sacrifício na cruz é válido. Senhor, nós te entregamos o nosso louvor nesta noite. Senhor, que o nosso louvor seja reflexo do que é a nossa vida. Senhor, que nós te louvemos, Senhor, em todo lugar. Que as pessoas vejam em nós a tua face. Que as pessoas vejam em nós, Senhor, a beleza de Cristo. Que a nossa boca, Senhor, seja instrumento de bênção. Que nós saibamos elogiar o próximo. Que nós saibamos, Senhor, te adorar, Senhor, com atitudes de misericórdia. Que nós tenhamos, Senhor, um coração caridoso. Que nós sejamos amorosos. Que nós sejamos, Senhor, intensos. Senhor, que nós sejamos verdadeiros. Senhor, converte, Senhor, aquilo que precisa ser convertido em nós. Senhor, transforma, Senhor, o coração de pedra em coração de carne quebrantado na tua presença. Senhor, transforma os nossos filhos, transforma os nossos pais, transforma, Senhor, a nossa família, que todo vício se vá, Senhor, que toda idolatria se desfaça, que toda religiosidade que não vem de ti, Senhor, seja anulada, Senhor, e que os nossos corações, as nossas casas, as nossas vidas sejam, Senhor, de quebrantamento na tua presença. Que ao abrir a nossa boca, Senhor, cada palavra pronunciada seja para o teu louvor. Senhor, ser com a tua casa, Senhor, com os teus servos que estão em casa, Senhor, com a Neidinha, Jesus, continua restaurando a saúde da tua serva, que em breve nós possamos vê-la neste lugar te louvando, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ser conosco, Espírito Santo, o nosso coração é terra fértil e nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz ainda mais. Senhor, fala conosco, Senhor, fala conosco. Senhor, que nós sejamos, Senhor, instrumentos teus, que nada, absolutamente nada, Senhor, roube a nossa atenção. Tira de nós a opressão do inimigo, toda depressão, Senhor, toda loucura, toda doença da mente, toda doença da alma, toda amargura, Senhor, toda amargura caia por terra em nome de Jesus. Amargura, Senhor, que tem surgimento lá no passado, Senhor, é o Deus que apaga, Senhor. Senhor, que o perdão caia sobre nós e apague toda amargura, Senhor, todo ódio, todo rancor, Senhor, tudo que não vem de ti, Senhor, que a nossa cara, a nossa máscara se desfaça, Senhor, e que se veja apenas o Senhor em nós. Pai, em nome de Jesus, esteja conosco. Senhor, os nossos corações são sedentos de ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, passeia neste lugar e enche, Senhor, os meus irmãos. Senhor, enche o teu servo, que ele traga palavras que vêm do trono. Enche as crianças, Senhor. Enche, Senhor, desde o mais novo, Senhor, até o mais velho desta casa. Senhor, e que ninguém, Senhor, ninguém saia
daqui nesta noite sem ouvir a tua voz e sem Amém. sentir a tua presença, em nome de Jesus, Senhor. Em nome Amém, de Jesus, Pai. Aleluia. Amém. Louvado seja o Amém. Senhor. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o Senhor. Ainda adorando ao Senhor, eu estou feliz de ver algumas pessoas que eu vi assim sem óculos, mas eu estou feliz de ver a dona Odaíra aqui. Deus abençoe. Louvado seja o Senhor. Os demais que não me são familiares aos olhos, os visitantes, que Deus abençoe sua vida, que você se sinta recebido, acolhido neste lugar, que o Espírito Santo fale com você. Amém, irmãos? Eu queria convidar o conjunto coral para uma canção, depois as crianças, mais uma canção, nos preparando para a palavra dessa noite.
Quero chamar as crianças para vir à frente, nós vamos orar. Acredito que elas vão se separar, certo? Para ensaio, não é isso? Amém. Pode vir aqui, com cuidado. Aqui, muito bem. E eu fiquei aqui pensando, eu falei, não vou falar, vem Miguel, porque ele vai. Alguém quer falar versículo? Jesus te ama. Amém. Mais alguém? Luiz? Deus é bom. Amém? Vamos orar pelas nossas crianças. Pedir para Soraya fazer essa oração, por favor, pelas nossas crianças. Denique vai orar? Nós estamos passando por um momento de enfermidade, não só da minha mãe, mas meu cunhado está internado e está para desligar o aparelho dele. Então o médico passou essa notícia hoje e a minha esposa está bem abalada aí, né? Pedimos oração pela família. Pai, nós te pedimos neste momento, ó Deus, agradecidos estamos, ó Deus, porque o Senhor tem amparado as nossas vidas, o Senhor tem cuidado de nós. Nós entregamos, Senhor, esse momento infantil, esse momento das crianças nas Tuas mãos, para que eles sejam abençoados, para que eles sejam agraciados através da palavra que será ministrada nesse momento, ó Deus. Ministra, ó Deus, no coração desses pequeninos, para que eles também possam Te servir cada vez mais, porque deles é o reino dos céus. Nós pedimos, ó Deus, abençoe os professores, abençoe nós que estamos aqui intercedendo por essas crianças. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. As crianças podem ir com as professoras, com a tia Andréia, para o ensaio. Com cuidado. Maitê, quer acompanhar? Você vai falar? Vai lá com a Maitê. No momento oportuno nós faremos oração de intercessão. Vamos continuar louvando ao Senhor, o Deus que sabe o que é bom para o seu povo. Mais uma canção através do coral, nos preparando para a palavra. Vou convidar você para a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 3. E antes da leitura, vou convidar o conjunto coral para mais uma canção. A gente pode fazer depois também, sim. Vamos fazer após. Tudo bem? A gente faz nos preparando para a ceia do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Eu vou fazer uma leitura extensa, nunca faço, não gosto muito, porque dispersa a nossa atenção. Mas hoje a ideia é que a palavra fale por si só. Vamos falar sobre motivação no Senhor. Abaixe sua cabeça. Abaixe sua cabeça. Vamos interceder e orar por iluminação. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos pelo Teu cuidado, por falar conosco até aqui. Que não seja eu o motivo de atrapalhar a Tua ação, Senhor. Ainda em tempo, nós intercedemos por essa notícia que recebemos aqui no momento do culto, da adoração, sobre o irmão da Soraya, Pai. Acalma o coração da Tua filha, que ela possa ouvir a Tua doce voz. E a informação não me é precisa, mas que o Teu Santo Espírito, que sabe de todas as coisas, esteja naquele leito.
e que a tua vontade soberana revele o teu amor e a tua glória nesta hora, Pai. É o que nós te pedimos, Jesus, em teu nome. Amém. Podemos cantar? A Lourdes. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 18. Iremos até o capítulo 4, verso 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, do 18 ao 4, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus.
pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos por amor de Jesus, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós, os que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isto é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça, por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Palavras do Senhor Jesus, palavras de salvação. Queria chamar a sua atenção para poucas coisas deste texto tão grande que eu li, mas o que está no meu coração, irmãos, nesta noite, é uma pergunta simples. Qual é a tua motivação? O que é que te motiva? O que é que faz você levantar todos os dias? O que é que faz você planejar a sua semana? O que é que faz você olhar para janeiro? O que é que faz você chegar em dezembro e olhar e ver as coisas? O que é que te motiva? Olhando para mim, para a minha própria pessoa, para o meu coração, como Paulo está dizendo, posso dizer para os irmãos que ao longo dos 49 anos, vou falar para cima, porque quando eu chegar lá, dentro da minha caminhada, da minha vida particular, a minha vida CPF, pelo menos 2 motivações são reais. As motivações externas. As motivações externas, às vezes, nos faz fazer coisas. Quando a gente olha o tempo passando, olha para os amigos, aí esses dias a barba está muito grande, eu falei que tem que aparar. Eu já comecei a olhar para algumas coisas, tentar mostrar a juventude. As motivações externas sempre estiveram no meu radar, irmãos. Motivação externa, vou estudar para impressionar a mãe, eu vou fazer alguma coisa para impressionar a família. Motivações externas.
invariavelmente, grande parte das coisas que eu já fiz foram por motivações externas, pressões externas, pressões que não faziam parte do que eu era, mas acabavam me motivando. Uma segunda motivação que está bem próximo de mim são as motivações internas. Porque por causa das pressões externas, a gente fica preocupado. Do que é que eu estou falando? Eu estou falando que eu vou no médico, o médico fala, rapaz, precisa emagrecer. O médico está ali. Não dá, vai conversar, é só notícia ruim. Com todo respeito, doutor. Irmãos, motivações internas, dor e pavor. A gente tem medo da luta. E aí a gente começa a se motivar, eu preciso caminhar, preciso perder peso, preciso melhorar a saúde, preciso parar de comer isso, preciso parar de comer aquilo. Domingos atrás eu disse, eu preciso comer castanha, aprendi com o Denis, tem que comer castanha para ficar... Pastor, do que é que você está falando? Eu estou falando, irmãos, que invariavelmente as motivações são externas. Eu preciso melhorar a aparência da minha casa. Natal, irmãos, essa época do ano, a minha adolescência era terrível. Dona Beth queria pintar a casa, por causa dos vizinhos. Todo mundo pintava a casa, só que o povo tinha dinheiro para pagar pintor. Adivinha quem pintava a casa? Ficava uma maravilha. Até hoje é assim, irmãos. Eu vou lá, vejo meus sobrinhos, a garagem toda esparramada de tinta. Eu falo, mãe, você ainda faz isso? Tudo pingado na garagem, mas para ela o importante é a parede, tá? Motivações externas e motivações internas, elas vão se imbricando, elas vão se emaranhando, e a gente vai pela motivação externa, porque o interno está preocupante, o interno está motivado pelo externo, e o apóstolo Paulo pega exatamente esse ponto e começa a fazer uma construção, e o apóstolo Paulo está dizendo que nós podemos caminhar pelo externo, podemos caminhar pelo interno, mas o apóstolo Paulo diz que o melhor caminho, a melhor escolha é se motivar pelo eterno. E aí o apóstolo Paulo então vai falando algumas coisas, e eu queria revisitar o texto, olhar com os irmãos algumas coisas. O apóstolo Paulo começa, e eu queria ir de um ponto anterior para o início. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 4, versículo 18, eu queria que você olhasse comigo. No capítulo 4, versículo 18, ele diz assim: não nos atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. E é esse panorama, esse pano de fundo, o apóstolo Paulo está dizendo, tente projetar a sua motivação externa para o eterno, tente projetar a sua motivação interna para o eterno. Você precisa produzir coisas para o eterno, você precisa se ancorar na eternidade, porque o nosso Deus é eterno, é um Deus que trabalha para a eternidade. E o apóstolo Paulo então vai dizendo algumas coisas. O apóstolo Paulo vai dizer então da primeira coisa que eu estou falando para os irmãos, motivação externa. Olha comigo o versículo 8 do capítulo 4. Versículo 8 ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, você tem razão, as pressões externas são terríveis. As pressões externas das pessoas, da política, da cidade, da sociedade, dos filhos. As pressões externas são as causas, às vezes, da gente dobrar o joelho e dizer, Senhor, Senhor, dá-me mais graça, amplia a minha graça. É o coral cantando, eu ia morrer, eu ia perecer, eu ia acabar com tudo. O apóstolo Paulo está dizendo que isso é legítimo, isso é verdade. E talvez, irmãos, nós tenhamos fé às vezes, porque a pressão externa começa a nos provocar. E aí a gente fala, essa morte não vai me assolar, essa doença não vai mexer comigo. Só que a gente fala isso e o coração treme. Pressão externa, o apóstolo Paulo está dizendo que nós passamos por pressões externas.
Chegamos em dezembro e talvez aqueles projetos que nós tínhamos, aquelas coisas que nós tínhamos no coração, não se concretizou e não vai se concretizar. Pressão externa. E aí a gente não quer sucumbir, a gente não quer se sentir desamparado, a gente quer ancorar os nossos joelhos, a nossa boca, o nosso coração. E o apóstolo Paulo está dizendo, essa é uma motivação legítima. Pressões internas. Queria que você olhasse comigo o versículo 7 do capítulo 4. O apóstolo Paulo está dizendo, eu sei que você está passando por luta. Quem não tem lutas? É uma pergunta que está nesse texto. E o apóstolo Paulo vai dizer, a pressão externa faz a gente ter uma pressão interna, uma motivação interna. E o versículo 7 ele vai dizer, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O apóstolo Paulo está dizendo que nós somos frágeis, somos vasos de barro. O Paulo está dizendo que você é frágil. O Paulo está dizendo que por causa das pressões externas, nós temos desejos de desistir. Por causa dos problemas externos, nós não queremos avançar. Nós estamos no período do advento e hoje é o dia da vigília. Atentai, Jesus vem, atentai, Jesus está voltando. É isso que anuncia esse dia. Por isso que o pastor está com esse negócio aqui, branco, para dizer, fiquem atentos, alertas. E o apóstolo Paulo está dizendo que por causa da pressão externa, a gente começa a promover pressão interna. E o Paulo está dizendo, somos vasos de barro. Sabe o que o Paulo está dizendo, irmãos? Que basta uma queda, basta alguém esbarrar, que tudo se desmorona. Basta não se colocar no lugar certo. Basta não cuidar que vai encher de pó. Basta uma pequena pressão externa e nós esvaímos. Eu ia perecer. Eu ia morrer. Foi isso que vocês cantaram, foi isso que nós ouvimos do Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo, então, irmãos, começa a dizer, o apóstolo Paulo começa a dizer que nós precisamos sair dessas duas motivações. Por medo de morrer, a gente faz caminhada. Irmãos, já cruzei com tanta gente que pelo pavor ou pela dor, resolveu fazer caminhada, virou atleta, virou escritor, irmãos. E o apóstolo Paulo e o Espírito Santo dizendo para mim e para você, que nós estamos diante de motivações, ou internas ou externas. Eu não sei se os irmãos entendem o que eu vou falar. Não quero ofender ninguém, é porque de repente o aniversário dos irmãos é diferente. Mas os nossos aniversários lá em casa, sempre a gente comprava aquela velinha ruim, cantava o parabéns, apagava a velinha, adivinha o que acontecia? Acendia sozinha de novo. Primeiro que ela demorava para acender, né? Ficava lá, e tenta, e pega, e liga no fogão, e faz aquilo, e vai. E a vela não acende. Aí quando acende, a gente canta parabéns. Ufa, vamos cantar parabéns. Acabou o parabéns, sopra a vela, adivinha? Acende de novo. Vamos lá, sopra, e apaga. Até alguém chegar aí. Vamos comer esse bolo. Pastor, o que é que o senhor está falando? O apóstolo Paulo está dizendo que a vida de quem vive por pressões internas ou externas é como essa velinha de aniversário, que de vez em quando acende e apaga, e a gente precisa ter um olhar da eternidade. Um olhar que anuncia esse Cristo que veio, que está e que voltará e que caminha conosco. O apóstolo Paulo começa a dizer algumas coisas. O apóstolo Paulo começa a dizer algo maravilhoso, irmãos. E eu queria que você olhasse comigo ainda.
Os versículos 8 e 9, novamente, de 8 a 9, do capítulo 4, que o apóstolo Paulo vai começar então a sua construção, dizendo, eu já li isso para os irmãos, em tudo somos atribulados, somos angustiados, somos perplexos. Tem hora que eu fico perplexo, eu falo, não acredito. E de manhã eu falei para os irmãos aqui na escola dominical, que eu vou falando umas coisas, vou falando, aí eu falei para os irmãos, eu sou bem pior do que vocês imaginam. É para a gente ficar perplexo com a capacidade que a gente tem, porque nós estamos motivados pelo externo ou pelo interno. E aí o apóstolo Paulo então vai chamar a minha e a sua atenção, o Espírito Santo vai chamar a nossa atenção. E eu queria te convidar, irmão, em nome de Jesus, para você olhar para o que está acontecendo, para o seu dia, para o seu ano, para a sua trajetória, para as suas motivações, seja ela eterna, externa ou interna. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, vamos levar isso aos pés do menino Jesus? Vamos levar isso ao menino que precisa de uma mãe para amamentar, o Criador, o poderoso, o grande do universo, o Logos, o Verbo, o princípio e o fim, está precisando da mão humana, está precisando do cuidado humano. É isso que o Natal diz para mim e para você. O Jesus, o poderoso, Jesus está dizendo através do menino, e aí é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você. E eu queria então, irmãos, que nós olhássemos para o verso 18 do capítulo 3, que foi o início da nossa leitura. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Sabe o que o Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo, olhe para o espelho e veja a glória do Senhor. Os irmãos entenderam? Sabe onde está a glória do Senhor? Sabe onde está a manifestação do amor de Deus? Maravilhoso amor que nós cantamos. Sabe onde está? Neste que ia perecer, neste que ia morrer, neste que vive debaixo de pressão interna, de pressão externa. O maravilhoso, o Espírito de Deus habita em nós, habita nos nossos corações. Amém? Glória a Deus por isso. O Senhor está dizendo para mim e para você que nós precisamos transformar essas pressões em produtos da eternidade. Nós precisamos, produto é coisa de publicitário, mas elevar isso, o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos transformados por esse amor indizível que enche os nossos corações. Você que ia morrer, você que ia perecer, agora é a resplandecente glória do Senhor. O Espírito Santo, o Paulo está dizendo que Moisés teve o rosto desvelado, e agora nós também, semelhantes a Moisés, devemos resplandecer a glória do Senhor. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo vai fazendo uma construção maravilhosa. Olha comigo, capítulo 4, os versos 10 e 11. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Versículo 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Irmãos, irmãs, eu tenho vontade de sair pulando com isso aqui, porque o apóstolo, e eu não quero usar de trivialidades com as dores e os sofrimentos da igreja. Soraya, por exemplo, aqui, perdão Soraya por ti, né, porque eu não sabia da informação, e de forma alguma eu quero dizer que o seu sofrimento, o nosso sofrimento é trivial. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, irmãos, é que todos temos lutas. Todos somos entregues à morte por causa de Jesus. Somos entregues à morte, temos lutas, temos desafios. Quem é que não tem problema? O texto está perguntando para mim. Você tem problema? Sério? E eu amava uma resposta de um amigo que eu tinha na adolescência e juventude,
que você ia perguntar algo óbvio para ele, ele dizia: você tem dívida? A resposta era sim, né? Tudo que você ia perguntar: Marco, você vai fazer tal coisa, você tem dívida? Isso quer dizer, irmãos, que todos, das crianças, do Samuelzinho pela manhã, com as suas lutas, com sua digestão, com o seu crescimento, a Mariana, oh meu Deus, só dá trava esse pastor, aos mais experimentados em nós. E o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, irmãos, do versículo 10 até o versículo 11, ele está dizendo que nem sempre nós entendemos as pressões. Nem sempre as pressões externas e internas serão racionalizadas. A gente quer ser trivial, a gente quer dizer: não, isso é por causa disso, é só fazer isso que vai dar tudo certo. Você faz isso, come castanha, anda, bebe água, não faz mais isso, não faz mais aquilo, para. Só que não é assim. O apóstolo Paulo está dizendo que as pressões internas e as pressões externas vão mexendo naquilo que nós entendemos de fé, do agir de Jesus. E aí o apóstolo Paulo está dizendo que é através dessas adversidades que nós somos levados a representar Jesus, nós somos levados a mostrar o Cristo Salvador, o Cristo Cuidador, o Deus de amor. Queria que você entendesse, irmão, irmã, que o que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite, para mim, é: Marcos, olha só, as pressões externas e as pressões internas geram insegurança. A gente fica com medo, a gente acha que não vai dar certo, a gente fica inseguro. E o apóstolo Paulo está falando: não, filho, transforma isso em segurança. Se eu passar pelo vale, nós cantamos, acharei conforto, descanso em Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que nós temos a possibilidade de tocar pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. E eu fiquei encantado com isso, eu fiquei olhando essas coisas, porque a gente aprende que o cristão é diferente. Você já aprendeu isso? Que o cristão tem que ser diferente. E aí eu aprendi na minha adolescência, eu cantava assim, ó: não olhe circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Vocês cantaram isso aqui? Não me guio por vista, alegre estou, porque Deus, né? Eu não caminho por vista, eu não olho os problemas não são motivos. Aí eu olhava para isso e eu dizia: mas isso está meio banal, está meio trivial. E esse texto começou a me mostrar algumas coisas, irmãos, e eu me lembrei dos meus acidentes, dos meus traumas. E sabe do que eu lembrei? Eu lembrei que até para sofrer, nós que temos Cristo Jesus sofremos diferente. Quantos ofícios fúnebres eu fiz nesses 3 anos aqui nessa igreja. Irmãos, eu sei que é constrangedor o que eu estou dizendo, mas como eu posso adorar a Deus por coisas que eu experimentei no luto? Pessoas firmando a fé, pessoas entristecidas, mas sem desespero, sem envergonhar o nome do Senhor, sofrendo de forma diferente. Em tudo somos perseguidos, angustiados, atribulados. Porém temos o Cristo Jesus, que olha para mim e para você e diz assim: eu sei que você é frágil, eu sei que dói, eu sei que é ruim, mas é assim que eu multiplico o meu amor, é assim que eu evidencio a minha glória. E aí a gente está lá no hospital, o médico falando: vou amputar esse braço, e os meninos falando: e aí? E aí que daqui uns tempos eu vou gravar um CD, eu vou ganhar o Grammy com o CD, e eu vou tocar todos os instrumentos. Então, se você fica incomodado quando eu fico tocando aqui, incomodado, você fala: o pastor quer tocar tudo. Estou falando incomodado num tom de brincadeira. É porque o Senhor tem dito para mim, para minha casa, que até para sofrer, essa é a diferença que o Senhor está esperando da sua igreja. Até passar pela prova, até para passar pelo deserto, pela falta de recursos,
O apóstolo Paulo está dizendo, olha comigo no verso 15, porque todas as coisas existem por amor de vocês, para que a graça se multiplicando se torne abundante ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Você está vivendo pressão interna? Você está vivendo pressão externa? Transforme isso para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Pastor, a fase adulta chegou. Eu sinto dor em todo lugar, e cada dia dói num lugar que eu nem sabia que existia, pastor. Transforme isso para a glória de Deus. Pastor, eu tenho medo do futuro. Pastor, eu tenho medo do que vai acontecer daqui 10 anos, eu tenho medo do que vai acontecer em 2022, e Jesus está dizendo, não olhe pela insegurança, olhe pela segurança, olhe pela perspectiva de se multiplicar a graça do Senhor. É o bebê no berço que precisa que alguém o amamente, é o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, que precisa de uma mãe que o troque, que o dê banho. Jesus está dizendo, irmãos, que nós somos responsáveis por propagar esse amor que nos alcançou. Capítulo 4, verso 2, prometo que eu estou indo para a conclusão. Pelo contrário, rejeitemos as coisas vergonhosas, não andando com astúcias, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendemos à consciência de que todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Irmão, você está na presença de Jesus. Não adultere a palavra. O que é adulterar a palavra? É dizer, não, Senhor, como o Senhor fez com a mulher do fluxo de sangue, eu não quero ser responsável diante das dores e dizer, o Senhor que tirou Lázaro do túmulo, o Senhor traga a vida, o Senhor... Irmãos, o que Jesus está dizendo para mim e para você, e eu vou concluir, é que as pressões, as dores externas ou internas devem manifestar a glória de Deus. Eu ousaria te convidar nesse Natal e dizer, louvado seja o Senhor por toda a dor que eu senti. Louvado seja o Senhor, porque eu pude forjar o meu caráter em silêncio. O apóstolo Paulo vai dizer lá no verso 17, para a nossa conclusão do capítulo 4, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, tem tempo para acabar, e as que não se veem são eternas. Isso aqui é público, irmãos. 2 pintores, 2 artistas, o Matisse e o Renoir, se cruzaram. Prometo que eu estou terminando, irmãos. Matisse e Renoir se encontraram, e o Matisse, pintor, pergunta para o Renoir, por que você está fazendo o que você está fazendo? Ele amarrava um pincel nas mãos, porque ele já não tinha mais força para pintar, e ele amarrava um pincel nas mãos, e com muitas dores, ele tentava acabar uma obra. E o Matisse fala para ele, mas para que esse sacrifício, para que sentir dor? E ele diz assim, a dor vai passar, a dor é momentânea, mas depois que a dor passar, algo vai ficar para a eternidade. E eu lembrei do João Martins, o maestro, e eu olho para aquilo e eu falo, para que isso, meu irmão? Para que tanta cirurgia? Para que tantas dores? A dor vai passar, e o que é eterno vai prevalecer. O convite do Espírito Santo para mim e para você nessa noite não é trivialidade. A dor vai passar, irmãos. Amém? Amém, igreja? E algo lindo vai nascer. É isso que anuncia essa noite de advento.
A dor vai passar. Não se renda às pressões externas ou internas. Confie no menino que depende do cuidado. Confie no menino que diz assim: você agora é participante da grande glória do Senhor. Deus é glorificado e adorado através da nossa perspectiva da eternidade. A dor vai passar. O sofrimento vai passar. E o que é eterno é que vai prevalecer. Que o Senhor Jesus seja glorificado nas nossas vidas. A alegria também vai passar. A prosperidade também vai passar. Talvez você esteja vivendo o melhor de Deus. Talvez você esteja vivendo o tempo de vacas gordas. Talvez Deus esteja te abastecendo para um tempo de escassez ainda maior. Todavia, confiamos no Deus da nossa salvação. Em tudo somos atribulados, angustiados, perplexos, irritados. Porém, caminhando para a glória do nosso eterno Senhor Jesus. Que isso mobilize o seu coração. Eu vou convidar o conjunto coral para mais uma canção, enquanto nos preparamos para a ceia do Senhor, o eterno que está a nos servir. Quero convidar os presbíteros, presbítera Mary May, para nos auxiliar. Vamos nos apresentar ao Eterno, Rei Jesus, com ações de graça, com louvor. Vamos celebrar o Deus da nossa salvação. Presbítero Joaquim. Louvado seja o Senhor. Amém, igreja? Estamos alegres com a presença de Jesus.
Glória a Deus. Quero chamar sua atenção, vamos celebrar, vamos nos alegrar, sinônimo do cuidado e do amor do Senhor, da alegria do Senhor, da presença real de Jesus. Essa é a nossa convicção. Quero convidar a presbítera Mary May para que ore por consagração dos elementos e logo após nós participaremos da ceia do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esta hora, Pai. Que tivemos oportunidade, Senhor Deus, de ouvir a Tua voz, ó Pai, nos exortando, Senhor, mas muito mais nos consolando, Senhor Deus, pela certeza, ó Pai, do Teu amor, Senhor. Certeza tal, Pai, que nós agora nos reunimos, Senhor, para comemorar, Senhor, com esse banquete, Senhor. Comemorar, ó Pai, que o Senhor foi entregue na cruz, Senhor, pelos nossos pecados. E agora, Pai, nós somos libertos, Senhor Deus. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha nos abençoar, ó Pai. Agora, quando vamos tomar esses elementos, Senhor Deus, nossas vidas, Senhor Deus, sejam rendidas a Ti, ó Pai, transformadas, Senhor Deus, pelo Teu amor, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande amor pelas nossas vidas, Senhor. Nos abençoa, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Milagres, Senhor Deus, acontecendo ao nosso redor, em nossas vidas, Senhor, e nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na noite de muita pressão externa, de muita pressão interna, suou gotas de sangue, chorou, ficou ansioso. Naquela noite, Ele transformou tudo para a eternidade. Este é o corpo que é moído, vertido por amor de nós. E na noite em que o Senhor Jesus foi traído, na noite em que o Senhor Jesus foi rejeitado pelos seus amigos, sabendo de tudo isso, Ele diz: este é meu corpo, que morre por amor de vocês. De forma semelhante, Ele pega o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança, sinônimo do meu sangue, das pressões externas, das pressões internas, derramada por amor de vocês. E Ele vai dizer: fazei isso todas as vezes que vocês fizerem, façam em amor por mim. O convite do Senhor Jesus para mim e para você nessa noite é para que nós o adoremos, celebremos o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição e a vida eterna através desses símbolos. O pão é a provisão do Senhor, o cálice, a alegria, a nova aliança, não é mais insegurança, e sim certeza de eternidade, que já podemos experimentar aqui. A nossa fé diz que a presença real de Jesus está neste lugar. Você que está em paz com essa convicção, em paz com Deus, em paz com a igreja, nós convidamos para que você participe da mesa e da ceia do Senhor. Sirva aos seus filhos, o pai serve o filho, para nós é um meio de graça maravilhoso. Enquanto os presbíteros e a presbítera distribuem os elementos, eu queria que você, ao receber, já se ministre, já participe, e logo após, assentado aí com a sua família, você agradeça ao Senhor por tudo que o Senhor tem permitido. Eu vou sugerir outra canção, Zé. Pode ser Nas Estrelas, Eu Vejo a Tua Mão. Pode ser uma canção de Natal. Talvez a gente atrapalhei, né? Para variar. E a recomendação do apóstolo Paulo é:
para que a gente se examine e participe, para que a gente se alegre. Enquanto nós recebemos, eu queria te convidar com muita alegria. Você sabe essa canção, nas estrelas eu vejo a tua mão, e no vento eu ouço a tua voz. Deus domina sobre terra e mar, Deus está derramando o seu amor sobre nós. Glória a Deus. Alguém foi omitido da distribuição dos elementos?
Todos nós participamos da ceia do Senhor, do cuidado do Senhor, glória a Deus. Queria convidar você a abaixar sua cabeça. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor, porque Ele não está longe, Ele está conosco caminhando. Pedir para o presbítero Mário fazer essa oração de gratidão pela ceia, por essa noite. Pai de amor, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, Deus. Nós te agradecemos, porque a sua santa mão esteve conosco, ó Pai, falando aos nossos corações, que o seu Santo Espírito falou aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor se revelou a nós através do seu Filho. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui, para podermos ouvir a Tua Palavra. Que essa Palavra, Pai, possa ser testificada em nossos corações. Ó Deus querido, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os presbíteros e a presbítera aqui à frente, queria te convidar a se pôr em pé. Nós vamos interceder. Qual é o nome do cunhado? Emerson. Nós vamos orar pelo Emerson. Nós vamos orar. Amém. Nós vamos testificar aqui, a Mary May está me lembrando. O Felipe, que nós oramos aqui com bastante intensidade, teve alta para ir para casa. O tratamento é longo, mas Deus seja louvado. Amém, irmãos? Dona Ismênia, nós vamos orar pela Dona Ismênia, também está internada. O André tem passado por dias difíceis. Neidinha, nós insistimos no Senhor para pleno restabelecimento da Neidinha. Pela Cleide que está aqui, nós louvamos ao Senhor, mas insistimos em orar pelo cuidado do Senhor. Irmãos, a minha memória falha às vezes, mas o Senhor sabe das nossas lutas. O Senhor sabe que todos nós temos problemas, mas Ele é o Deus da nossa salvação. Queria convidar você a orar junto comigo, por intercessão, por cura, por gratidão, pelos grandes feitos do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, em nome do Teu Filho Jesus, que tem multiplicado a sua glória e a sua graça através das muitas lutas que temos passado. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, pela vida do Emerson. Não conheço, não sei o seu rosto, não sei da sua história, mas sei que o Senhor é o Deus que é capaz de cuidar de todas as coisas, é capaz de transformar as pressões internas e externas em algo que glorifica o Senhor. Pai, os médicos deram a notícia de que desligaria os aparelhos. A minha inteligência é limitada, eu não sei o que isso quer dizer. Mas eu sei, Senhor, que a minha fé diz que o Senhor é capaz de fazer muitas coisas. E a melhor das coisas que o Senhor é capaz e foi capaz de fazer é promover em nós esse senso de eternidade. A leve e momentânea tribulação não pode abalar o Teu agir na eternidade. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, o nosso coração e os nossos olhos estão fitos no Teu amor e no Filho do Homem que vem sobre uma nuvem com poder e glória, revelando o Seu poder salvador. Alcança o Emerson, alcança a Dona Ismênia no hospital, a Neidinha, Senhor, alcança, Senhor, os nossos enfermos, as pessoas que têm lutado, têm militado aqui, Senhor, cotidianamente. Te louvamos pela vida do João Felipe, que precisa do Teu amor, do Teu cuidado, mas já está em casa, e que o Senhor seja louvado. Nós Te adoramos, Pai, nós Te glorificamos, Deus, em nome de Jesus. Te louvamos por essa noite de advento, por essa ceia em que a Sua presença real se faz.
Nós cremos que o Senhor é capaz de abrir portas de emprego ainda esse ano. Nós cremos que o Senhor é capaz de promover curas, libertações, transformações. E o Senhor é capaz de transformar todas as nossas pressões em algo que glorifica o Teu nome. Senhor, que o nosso sofrimento glorifique o Teu nome, que as nossas ansiedades, as nossas incertezas glorifiquem o Teu nome. Perdoa, Senhor, os Teus filhos e filhas, que de certa forma se sucumbem a essas pressões, e que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, enquanto igreja, abençoa, Senhor, esse conselho, homens e mulheres que têm cuidado da Tua casa. Abençoa, Senhor, abençoa os nossos planos de encerramento de ano, de início de novo ano. Te louvamos pela primeira ceia do Seu Vicente conosco. Te louvamos pela primeira ceia do Henrique como membro desta casa. Te louvamos pela vida do Hamilton, que domingo passado estava ainda lutando e hoje veio caminhando. E que o Senhor promova, e que o Senhor nos cure, que o Senhor nos faça entender que tudo é para a Tua glória. Por isso nós Te adoramos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor insondável, indizível do nosso Deus Pai, a comunhão, a consolação e o cuidado do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre o Emerson, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Antes do coral cantar a bênção, pode se assentar. Eu só queria dar dois chamados para a igreja, com relação à nossa programação. Agradecer aos presbíteros, Deus abençoe. Com relação à nossa programação daqui até o final de ano, todos os domingos haverão cultos e escola dominical normalmente. Domingo que vem haverá uma grande oportunidade de nós evangelizarmos, trazermos os nossos amigos. As nossas crianças prepararam algo lindíssimo, impressionante. Eu queria que você tivesse aqui. As nossas crianças farão a nossa cantata, um pequeno Natal. Vocês vão se divertir e sentir a presença de Jesus. Convide os amigos, os vizinhos, vamos nos alegrar juntos. E no dia 26, o nosso culto de Natal, e no dia 31, irmãos, na virada do ano, nós faremos aqui, você que estiver pela região, que estiver por perto, você que vai receber familiar, que veio de longe, fala, vamos lá no culto, depois a gente volta, a gente vai passar a noite aqui juntos, a virada de ano. Se você for viajar, que Deus te abençoe, te dê um tempo de paz. Se você tiver outras programações, que o Senhor te abençoe. Mas você que talvez tenha agenda aberta, nós estaremos aqui no dia 31, tá bom? Daqui para o final do ano, o pastor estará nessa programação e nesse convite. Por fim, irmãos, nós precisamos escolher o nosso coordenador e coordenadora de adultos. Então eu vou pedir para que logo após a bênção, se você precisar sair um pouquinho para tomar um café ou um banheiro, mas que você volte para essa eleição, será breve, será algo rápido, para nós escolhermos a nossa liderança. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que o seu mês seja abençoado, que a sua semana seja cheia da presença de Jesus. Vou convidar o coral para a bênção, para nós sairmos abençoados.